Alô, alô, pessoal, 28 de agosto, sábado, 2021. Pessoal, eu vou tentar fazer uma breve explanação aqui e o vídeo completo vai estar no YouTube, no Facebook, Instagram, porque o meu WhatsApp, ele corta, né, o vídeo, ele não permite subir nessas plataformas, o WhatsApp, por exemplo, um vídeo muito longo. Então ele corta e eu não sei por que isso, mas enfim. Pessoal, eu vou tentar fazer uma breve explanação sobre o momento atual. Primeiro, a gente tem um grande inimigo que é a ignorância. Ignorância nossa, né? Ignorância política, etc, etc. E esse é o problema que eu chamo de problemas conceituais, onde Deus é muito sábio e onisciente, e ele colocou em todos nós, seres humanos, uma sementinha que eu diria que é a lógica. Então o ser humano, ele faz aquilo que é lógico. Dentro dessa lógica ele vai raciocinar. O que é que os revolucionários fizeram? Eles inverteram essa lógica. Eles começaram a colocar sementes de várias coisas na cabeça da pessoa e no imaginário popular, em que essas pessoas agora elas raciocinam inconscientemente sobre essa falsa lógica, sobre essa falsa verdade, ok? Então, relembrando a tríade de Saul Alinsky, desinformação, niilismo político e demonização do adversário, então eles trabalham nessa linha, nessa tríade, né, que eu chamo de uma tríade satânica, né? A desinformação consiste em manipular a opinião pública através de meias verdades e mudar todo o sentido para fazer aquilo que eles desejam, que é justamente o contrário. Então, eleva o cara mais corrupto da história do planeta, tá? A um simples jogo de troca de favores, né? De um sistema promíscuo, e compara a um cara que obviamente honesto, né? O nosso presidente Jair Bolsonaro. Então tenta comparar essas duas personalidades que são incomparáveis, tá? Você não pode pegar uma laranja e comparar com limão. Limão se compara com limão, laranja se compara com laranja. Então você não pode comparar um cara desonesto com um cara honesto. São coisas incomparáveis. Você não pode comparar sal com açúcar. Não se comparam, coisas distintas. Então, o que é que está em jogo é a nossa liberdade. O Bolsonaro, ele está conclamando as pessoas, e as pessoas estão ansiando por uma decisão do presidente Bolsonaro que está escrito na Constituição, e ele assim o fará, ok? Então não tem nada de arbitrário, de inconstitucional, não. Está na Constituição que esses assanhados ousam violar, desrespeitar. Então, muitos se falam, muita gente falava, porque tem que mudar a lei. Não, não tem nada a ver com lei. Está aqui, ó. O comunismo está na cabeça, a filosofia marxista está na cabeça, e infelizmente na cabeça de várias pessoas. Então, a filosofia que reina nos últimos tempos é uma filosofia marxista. E, infelizmente ela afeta até aqueles que são cristãos, porque eles não sabem conciliar o cristianismo com o secularismo e com o materialismo e com as ideologias socialistas. Então é isso, não há tantas linhas de pensamento, tantas ideias, não, escutem, só há duas linhas de pensamento. E dentro dessas duas linhas de pensamento, vocês podem fazer o que quiser, entendeu? Então assim, o pensamento conservador, ele se consolidou com a chegada de Jesus Cristo. Mas ele já havia sendo descoberto por Aristóteles e até o próprio Sócrates, né? Que alguns chamam de um pré-cristão, né? O Aristóteles, ele não inventou a democracia, ele não inventou a liberdade, ele apenas descobriu, pensou, refletiu, escreveu
o que era certo, o que era errado, o que era justo, o que era injusto. E eles tinham em mente, tanto Aristóteles como Platão, que a democracia ela é uma transição para uma tirania. O Aristóteles ele chama de regimes impolíticos. Ele distingue o regime político do regime impolítico. Eu não vou me adentrar muito, mas veja bem, o regime político é aquele regime que respeita a sua liberdade individual. O ser humano ele não pode ser tratado como eles querem chamar de gado, como eles tratam a militância. Ali são os verdadeiros gados. O ser humano ele tem que ser tratado na sua individualidade, na sua especificidade. Tanto é que na pandemia, os médicos, eles tratavam as pessoas segundo o seu olhar clínico. Eles não tinham uma receita de bolo para todo mundo, não. Ali o médico, ele sabe que ele tem que considerar vários aspectos do paciente. E os exames clínicos vão mostrar, né, o que falta em um, o que tem mais em um do que em outro. Enfim, então é a liberdade que está sendo violada. E a liberdade, como o próprio presidente fala, ela é maior e melhor até do que a própria vida. Porque vida sem liberdade não merece nem ser vivida. E a liberdade é um dom, uma dádiva de Deus. Então é isso, a importância do evento de 7 de setembro é essa. A gente está lutando pela nossa liberdade. Aí tem uns idiotas que eu tenho que chamar as coisas como elas são, tá? Como eu as vejo. Eu posso errar, etc. Mas como eu as vejo. Os idiotas ficam, mas tá caro o preço disso, o preço daquilo tá caro. É só isso que eles têm para tentar culpar o presidente Jair Bolsonaro. Mas os idiotas não sabem que as coisas estão caras por causa dos grandes oligopólios e monopólios que sempre usurparam dessa nação. E o Bolsonaro já está fazendo justamente o contrário. Ele está dando a liberdade econômica, ele está trazendo a grande mão invisível de Adam Smith, que a economia por si só se controla, entendeu? E é isso que ele pela primeira vez está sendo adotado no Brasil. A liberdade econômica, que eles resistem em não deixar. Vamos lembrar que o Lewandowski deu uma decisão que atrapalhou a negociação entre patrão e empregados, e ali o empresário foi obrigado a demitir mais de 100 pessoas, com lágrimas nos olhos. Por quê? Porque o Bolsonaro tinha determinado a livre escolha, a liberdade econômica, e o Lewandowski ele foi lá e surtou esse decreto que o Bolsonaro tinha feito. Então, todas as grandes nações, os grandes países, eles são ricos porque existem duas coisas: justiça, liberdade e a economia livre. Mas o Brasil, eles estão tentando tirar a nossa liberdade. A frase do Lula aí, ela é clara e evidente. Nós temos que controlar a imprensa, os meios de comunicação. Controlar? Quem é que vai dizer o que é certo e o que é errado? São eles? Eles que roubaram? Eles que mataram pessoas por falta de médico nos hospitais, por falta de segurança nas estradas, por aumento da criminalidade? São eles que vão regular a imprensa? Então as pessoas precisam entender o seguinte: voltem aos conceitos. Voltem, se é que vocês um dia tiveram. Não tiveram, certamente não tiveram. Qual é o conceito de política? Será que podem me dizer qual é o conceito de política? Eu tive que recorrer a Aristóteles. Regime político e regime impolíticos. A democracia, o Platão dizia que caminha para uma tirania, e não é isso que nós estamos vendo o Brasil seguir o mesmo caminho da Venezuela, da Argentina, do Chile. Todos esses países foram ali gestados no Foro de São Paulo em 1990. Foro de São Paulo esse criado por FHC, Lula, Fidel e Chávez. E outros tantos que lá faziam parte. Toda a esquerda latino-americana.
Então, a gente precisa também entender o que é liberdade. Liberdade eu posso falar o que eu quiser. E o que eu quiser. Eu não posso caluniar, eu não posso difamar. Porque aí eu posso sofrer, sim, um processo. Se eu estiver caluniando, se eu estiver difamando. Mas eu posso falar o que eu quiser. E você também tem que falar o que você quiser. Discordar ou concordar. Eu não preciso que as pessoas concordem ou discordem de mim. Eu não preciso. Eu preciso que as pessoas entendam o que é as coisas como elas são. Como elas as veem. E não como eles querem colocar as coisas como você queiram ver. O jornal, a TV, é um instrumento poderosíssimo de manipulação. Por quê? Acomoda você a não ver, a não pensar, eles pensam por você. E você acha que você é super inteligente porque você foi lá, fez uma faculdade, etc, etc. Não, não. Você é inteligente porque Deus lhe deu a inteligência. E você faz bom uso dessa inteligência quando você começa a pensar, começa a questionar. Quando você começa a questionar, você começa a buscar aquilo que é lógico, aquilo que tem um valor em si. E esse valor que está em jogo é a nossa liberdade. É a liberdade de você poder até discordar do Bolsonaro. E você não precisa gostar do Bolsonaro. Porque o gostar ou odiar, a TV faz isso. Você sabe disso. Quando elas querem levantar uma personalidade, um jogador de futebol, elas botam lá em cima. E vocês todos batem palma. Quando ela quer destruir, no mínimo, ela deixa no anonimato. Pronto, ela deixa no anonimato. Quando muito, ela vai lá e destrói a reputação daquela pessoa. E todo mundo, é só ler o livro de Romeu Tuma Júnior. Destruição de reputação. Então, tá tudo escrito, pessoal. Então, a preguiça da leitura, a preguiça de buscar os conceitos. Qual é o conceito de família que eles querem colocar? Pessoal, família só existe um conceito. Um conceito. Pai, mãe e sua prole. Isso é família nuclear. Isso é família tradicional. Outros arranjos podem ter, mas não é família. A mesma coisa é casamento. Casamento é homem e mulher. Inventaram o terceiro sexo. Cadê esse terceiro sexo? Em alguma espécie animal vocês veem o terceiro sexo? Não, é macho e fêmea. Então, estão mudando. Isso é revolução. Isso é revolução. E a liberdade, ela existe, ainda existe, porque foi conquistada a ferro e fogo pelos gigantes dos nossos antepassados, ok? O próprio Jesus Cristo, ele morreu, tirando a questão teológica, ele morreu porque ele pensava. Ele morreu pelas suas falas, porque ele falava aquilo que ele queria falar. E às vezes confrontava até os donos do poder. Mas ele morreu simplesmente porque ele falava, porque ele pensava. E me assusta, me causa espécie, é que as pessoas não conseguem pensar, refletir, raciocinar. Então, assim, é muita coisa, é muita coisa. Então, eu fico apenas nisso. Regimes políticos e regimes impolíticos. Existem as duas nuances de pensamento, uma que preserva a liberdade, a moral, a justiça, a outra que violenta, estrupa esses valores para poder se fazer o todo-poderoso, para se perpetuar no poder. Então, existem os contrários à liberdade e existem aqueles que lutam pela liberdade. Existem os neutros que ficam, não, eu não vou entrar nessa briga. Não, se você não entrar, você vai perder.
Se você não entrar, você vai estar apoiando o lado errado. Então, é isso a importância desse evento de 7 de setembro. O que está em jogo não é apenas o mandato, o governo Bolsonaro que não está conseguindo governar porque eles não deixam. Embora ele tenha feito muita coisa. O que está em jogo é a nossa liberdade. Inclusive a liberdade deles, dos arruaceiros, de queimar pneu, de destruir patrimônio público. Aí o ódio do bem, tudo pode, né? É aceito, é admitido. Mas o fato de você falar, porque você usa uma camisa verde e amarelo, porque você é patriota, porque você é bolsonarista, porque você é cristão, não pode. Eles já começaram a prender pessoas. A gente vai deixar, o que a gente pode fazer é isso, é falar respeitosamente, quando merecem respeito, respeitosamente, mas não se calar jamais. Voltaire, se eu não me engano, foi Voltaire que disse: eu posso discordar de tudo que você fala, mas eu vou lutar até a morte, por toda a minha vida, para você ter a liberdade de dizer o que você pensa. Então é isso, Samuel Jesus, um entusiasta de Jair Bolsonaro. Pessoal, eu fico até alegre quando alguém diz assim: cuidado, a Michelle vai ficar com ciúme de você, porque você defende tanto o Bolsonaro. Sim, defendo sim, porque eu defendo como Sócrates defendeu a verdade. Ele preferiu a morte do que declinar da verdade. Jesus, ele morreu justamente pelo que ele dizia. E o próprio Sócrates dizia: se eu declinar daquilo que eu acredito, que eu direi para os deuses? Então, o mundo não é só esse aqui, não. Esse mundo aqui é o mais curto da nossa vida, da nossa existência. A gente tem um mundo muito maior, um mundo eterno, para aqueles que acreditam. Existe um mundo eterno. Se você não acredita, não vai mudar a realidade. Você crê ou não crê, não vai mudar a sua realidade, porque é lá que a gente vai entender melhor o fim do que estamos fazendo aqui na Terra, tá? Nesse mundo terreno. Deus abençoe a todos. Samuel Jesus, um entusiasta de Jair Bolsonaro, e vejo vocês dia 7 de setembro. Eu estarei aqui em Salvador, no Farol da Barra, por impossibilidade de ir para Brasília. Gostaria muito de estar lá, mas estarei aqui e conto com você, conto com a família Brasil Novo. Pessoal, sem união não vamos a lugar nenhum. Deus abençoe a todos.